Oi, antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. Eu não sei que hora a senhora vai estar vendo esse vídeo, mas enfim. A nossa equipe ficou responsável por apresentar sobre as consequências da Guerra de Secessão. Mas a gente não pode falar das consequências se de fato a gente não entende o que foi a Guerra de Secessão. Por isso que eu vou estar dando uma introdução nesse momento para explicar o que foi essa guerra. Bom, a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil, como também é chamada, aconteceu nos Estados Unidos, entre o norte e o sul do país, que resultou na abolição da escravidão em todo o território americano. Essa guerra, como eu falei, esse conflito que aconteceu entre o norte e sul do país americano, aconteceu entre os anos de 1861 e 1865. Bom, o conflito ele se iniciou quando os estados do sul criaram um movimento separatista e declararam sua independência do país, o que foi motivado pela divergência existente a respeito da abolição da escravidão. Essa guerra, ela foi e é considerada a pior da história americana e houve cerca de 600 mil mortos nessa guerra. Bom, em abril de 1861, iniciava-se o conflito militar. Os estados de Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte, eles aderiram aos Estados Confederados, enquanto os estados de Missouri, Maryland e Kentucky, eu não sei direito certo como se pronuncia, que eram estados escravistas, eles permaneceram na União. A comparação entre a União e os Confederados eram extremamente favoráveis a estes. A União compreendia 23 estados, possuíam uma extensa malha ferroviária, produziam seus próprios equipamentos, navios e suprimentos, e contabilizavam uma população de 28 milhões de habitantes. Por outro lado, os confederados apenas reuniam 11 estados, tinham uma pequena malha ferroviária, dependiam de importação de equipamentos e navios militares e contabilizavam apenas 9 milhões de habitantes, sendo 3 milhões e 500 mil escravos. Só que a visível superioridade da União não impediu que ela sofresse algumas derrotas. A virada na guerra se deu em 1862 e em novembro de 1863, na Batalha de Gettysburg. Foi quando algumas tropas da União impediram o avanço do general confederado Robert E. Lee. O bloqueio dos portos e o afundamento da sua frota naval, cortando linhas de abastecimento e de transporte, foram decisivos para a vitória da União. A vitória foi assinalada após a conquista da capital dos rebelados, Richmond, a derrota e a rendição das tropas solistas em Appomattox em 9 de abril de 1865. A Guerra de Secessão diferenciou-se das guerras anteriormente conhecidas pela humanidade ao empregar todos os recursos disponíveis e possíveis numa guerra. Considerado a maior guerra realizada no território de toda a América, deixou um saldo de aproximadamente 600 mil mortos e o sul arrasado, onde ocorreu a maior parte de todas as batalhas. Durante a guerra, o presidente Abraham Lincoln, vou botar o nome aqui porque eu não sei falar, mas ele sancionou a emenda número 8. Essa emenda, ela abolia a escravidão em todos os estados. Isso foi na Constituição no ano de 1863. E pela emenda número 15, aprovada no ano de 1865, estendeu o direito de cidadania aos negros, onde os negros passaram a ter direito ao voto.
Dando continuidade ao trabalho, eu irei falar sobre as consequências da Guerra de Secessão. Ao término da guerra no Sul, o cenário era totalmente devastador. O principal palco das batalhas era a desorganização. No campo, plantações estavam arrasadas e carência de mão de obra com a fuga e a abolição dos escravos. Já os latifundiários estavam completamente endividados e eles tiveram suas terras confiscadas pelos bancos. A infraestrutura também não fica muito para trás, ela estava completamente destruída, e a desorganização produtiva e com a elevação das tarifas alfandegárias, houve perda do contato comercial com a Inglaterra. Eles acabaram sendo forçados a comercializar sua produção no mercado interno. A guerra, por sua vez, trouxe um novo impulso econômico aos estados do Norte e Oeste. Eles foram estimulados tanto à produção bélica e seus afins, assim como o suprimento para as tropas. A respeito da Guerra de Seção, a reconstrução do Sul se deu pelo aporte de capitais nortistas, realizando investimentos consideráveis e impondo uma política industrializante. O recrudescimento da intolerância foi outro desdobramento da guerra. Abraham Lincoln, reeleito presidente, não chegou a tomar posse por conta que ele foi assassinado por um sulista. Também no Sul se organizaram sociedades secretas segregacionais, como a Clã e os Cavaleiros de Camélia Branca. Essas sociedades, basicamente, são grupos terroristas que perseguiam os negros e faziam violência contra os negros, e também tinha aquele preconceito racial que existia, e também eles eram de extrema direita. Bom, foi isso e boa noite.